Graça e paz, meus irmãos e amigos aqui da TV Caminho Livre. Aqui estamos nós mais uma vez para mais um vídeo. Irmãos, é o seguinte, em função de eu estar sozinho hoje administrando o canal, eu não estou tendo condições de atender em tempo a todos os e-mails que nos enviam, ok? Mas eu vou atender a todos os e-mails que eu tenho recebido lá na nossa caixa postal, tvcaminholivre@gmail.com, tá bom? Eu estou demorando a responder os e-mails justamente por conta disso. Eu estou sozinho administrando o canal. Meus irmãos Elias e Roberto não têm tido condições de me atender, né, de me auxiliar na administração do canal, e em função disso a gente vai demorar a responder todos os e-mails que a gente está recebendo, ok? Muito obrigado a você que tem apoiado o nosso canal ali através dos comentários. Como você já percebeu, eu também não tenho encontrado tempo para responder a todos os comentários. É muito difícil eu trabalhar essa questão de responder a todos os comentários em função de estar sozinho, mas na medida do possível a gente vai trabalhando algumas ideias, algumas sugestões, né, algumas observações que os irmãos têm feito com a intenção de nos ajudar, de nos dar o suporte, de nos auxiliar, né, no desenvolvimento dos nossos trabalhos aqui na TV Caminho Livre, ok? Muito obrigado a você que tem dado o seu suporte, a você que tem apoiado este canal, a você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que tem orado por nós. Eu sei que tem muita gente orando por nós. E eu oro por todos estes amigos com os quais nós já entramos em contato, seja através do e-mail, seja através da seção de comentários ou através do nosso celular. São muitos os contatos que eu atendo todos os dias, Então a gente tem orado por essas pessoas que têm sido abençoadas com a exposição do Evangelho aqui no nosso canal. Não há outro tema que nos importe mais aqui do que expor o Evangelho da graça. Esse Evangelho que eu não aprendi dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os ataques à nossa pessoa, ao nosso trabalho, continuam sendo feitos aqui, né? Há muitas pessoas ignorantes que nos atacam aqui, justamente por serem ignorantes. Ignorantes em que sentido? Ignorantes no sentido de não conhecerem o verdadeiro Evangelho. E é por isso que elas nos atacam aqui, nos atacam e agridem a nossa honra, o nosso caráter, né? Tentando vilipendiar o nosso caráter aqui através dos comentários maldosos e ferinos aqui, certo? Eu já disse e repito, gosto sempre de repetir isso, faz parte, né? Isso faz parte. Se o nosso mestre, o nosso Senhor, recebeu oposição quando esteve aqui na terra pregando o Evangelho, né? Que dirá nós? Ele mesmo deixou isso bem claro, que nós também seríamos perseguidos, nós também seríamos odiados. E é isso que tem acontecido aqui, né? Muita gente nos odeia em função simplesmente de nós apresentarmos aqui o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Eu quero dizer também que eu não tenho nenhuma pretensão de me unir a igreja alguma. Tem algumas pessoas que estão insistindo comigo nesse ponto, né? Dizendo que eu saí de um extremo e fui para outro extremo, né? Que hoje eu sou uma pessoa radical. Eu era radical enquanto adventista e hoje sou um radical sem igreja, né? Eu não pretendo me unir a igreja absolutamente nenhuma, a nenhuma denominação. A igreja a qual eu pertenço é a igreja invisível, é a Assembleia Universal dos Santos, é aquela caracterizada por Jesus quando ele diz o seguinte: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Essa é a minha igreja, essa é a minha igreja. Eu sou livre, eu sou um cristão absolutamente livre nesse sentido, nesse aspecto, ok? Muito bem, vamos lá, vamos analisar um texto que é muito conhecido de toda a Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 23. E é óbvio que nós aqui procuramos, quando nós transmitimos a mensagem aqui, procuramos ter o cuidado de transmitir a nossa mensagem numa linguagem acessível a todos, porque neste canal tem pessoas doutas, tem pessoas formadas, tem acadêmicos assistindo, tem intelectuais assistindo, tem pessoas simples assistindo, né?
pessoas que não tiveram oportunidade de fazer um curso superior, pessoas que nem ainda tiveram a oportunidade, o privilégio de frequentar uma escola. Então são pessoas de todas as classes, de todos os níveis nos assistindo aqui. A gente tem o cuidado de sempre estar falando numa linguagem fácil de ser assimilada, né? Procurando evitar o máximo possível os termos técnicos da teologia, a não ser quando isso seja necessário, né? Para refutar algum tipo de argumento estúpido desses muitos que a gente tem recebido aqui, né? Nós temos recebido muitas objeções, né? Pretensamente fundamentadas na palavra de Deus, mas que são estúpidas, são medíocres, são frágeis, não suportam uma avaliação, uma análise e uma fundamentação bíblica corretas, não suportam uma exegese acurada, não suportam. Então a gente tem procurado tomar certos cuidados na transmissão da palavra de Deus aqui. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, este texto é muito conhecido, é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. E ele trabalha com dois conceitos interessantes aqui, né? Além da questão da morte e da vida eterna, né, que são dois contrapontos, ele trabalha com dois conceitos. O conceito de salário e o conceito de dom gratuito. São dois conceitos. O salário, ele só é oferecido a quem merece. Eu trabalhei, desempenhei a minha função para a qual eu fui chamado, contratado ou convidado a desempenhar, e depois de eu ter desempenhado a minha função, eu sou agora digno do meu salário. Portanto, o salário, ele se enquadra dentro daquilo que nós poderíamos considerar como mérito. Eu mereço o meu salário porque eu trabalhei por ele. Eu mereço o meu salário, eu sou digno do meu salário porque eu desempenhei uma determinada função para a qual eu fui contratado. Então é digno que eu receba o meu salário. É justo que eu receba o meu salário. A própria palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, diz-nos em uma de suas epístolas que o trabalhador merece receber o seu salário. O obreiro tem que receber o seu salário. É justo que ele receba o seu salário. Então, a questão salarial, ela trabalha dentro da questão do mérito, dentro de um outro conceito, do mérito. Eu tenho o mérito de receber o meu salário porque eu trabalhei por ele. Eu desempenhei a minha função. Eu fiz algo para merecer o meu salário. Então, percebam que este primeiro conceito nos leva para a ideia do mérito, daquilo que é justo que eu receba por conta daquilo que eu fiz, certo? E aqui o apóstolo Paulo, dentro desta questão, ele diz, olha, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu pequei, então eu devo morrer. Eu mereço morrer, porque eu pequei. Entendem? Se eu pequei, eu mereço a morte. Por quê? Porque o salário, ou seja, a paga do pecado é a morte. E morte eterna. Não há como escapar disso. Eu peco, eu morro. A morte é o meu salário. E eu mereço a morte, porque eu desempenhei uma função que me levava à morte, cujo salário era a morte. E que função era essa? Entre aspas, o pecado. Que ação foi esta que determinou que eu recebesse o meu salário mortal? O pecado.
Então, quando eu sou condenado à morte, eu sou por conta do meu pecado. Eu morro porque eu pequei. É justo que eu morra porque eu pequei. Então, o mérito de eu receber a morte, ele é algo real e verdadeiro porque eu pequei, eu pratiquei o pecado. E vocês se lembram como é que tudo começou lá no Gênesis, no Éden? Deus disse, olha, não coma desta árvore aqui. De todas as outras vocês poderão comer. Não coma desta árvore aqui, porque no dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês vão morrer. Então Deus deixou bem claro isso. Não comam desta, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Comeram e passaram a morrer. Então, a humanidade em Adão, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 21, ela morre. Morre por conta do pecado. Então, toda a humanidade, por conta do pecado de Adão, ela está circunscrita a este terreno. Ela merece a morte porque toda a humanidade pecou em Adão. E Paulo deixa isso claro aqui atrás, no capítulo 5, a gente não vai ler agora, porque foge ao nosso escopo do vídeo atual. Toda a humanidade em Adão pecou, todos pecaram, todos nós pecamos. Então todos nós merecemos a morte. Merecemos receber esse salário do pecado, esta paga do pecado, que é a morte. Certo? Então, este é o primeiro conceito através do qual Paulo trabalha aqui em Romanos capítulo 6. Ele trabalha esse conceito aqui em Romanos capítulo 4 também. Mas ele fala de um outro conceito. Ele fala do dom gratuito de Deus. E que dom é este? A vida eterna. Ao mesmo tempo em que o salário do pecado, a paga do pecado é a morte, o dom gratuito é a vida eterna. Percebam que agora, vejam, na questão da vida eterna, não há mérito. Não há mérito da minha parte. Eu não fiz nada para merecer a vida eterna. Pelo contrário, o que eu fiz foi para merecer a morte. A morte, ela me chega enquanto justiça. Porque eu fiz algo que me levou à morte. O salário do pecado é a morte. Agora, com relação à vida eterna, eu só posso, veja bem, eu só posso participar da vida eterna se Deus me conceder o seu dom. É um presente. E Paulo parece que faz questão ainda de afirmar quase que uma tautologia. Dom gratuito. Ora, se é dom, tem que ser de graça. Dom é um presente. É algo que se dá a alguém de graça. É algo que se dá para alguém, mesmo que esse alguém não mereça. Então Paulo faz questão de frisar isso, né, de deixar este entendimento muito claro e muito explícito, quando ele diz o seguinte, olha, o dom gratuito, ou seja, este dom gratuito que traz vida eterna, ele não parte de absolutamente nada do que o ser humano, do que o homem possa fazer. Ele é gratuito, ele vem de Deus de forma gratuita. Eu não faço absolutamente nada para merecer isto, a vida eterna. Por que não? Porque a vida eterna eu só posso participar dela, eu só posso recebê-la enquanto dom gratuito. De quem? De Deus. É de graça. É pela graça. É por graça. Entendem? Então nós temos que entender e deixar isso bem claro. Ok, dito isto, eu vos pergunto agora, pode parecer uma pergunta estúpida essa que eu vou fazer agora, mas as perguntas têm a intenção de fazer com que nós agucemos o nosso entendimento para determinados fatos, determinados entendimentos. Jesus não pecou, certo? Vamos ler isso. Vamos ler isso.
em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Para depois eu fazer a minha pergunta. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus não conheceu o pecado. Se Jesus não conheceu o pecado, por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que morrer se ele não pecou? Jesus nunca pecou. Porque o salário do pecado é a morte. A paga para o pecado é a morte. Jesus não pecou. No entanto, Jesus morreu. E morreu de uma forma horrorosa, pendurado numa cruz. Por que Jesus teve que morrer? Por que ele morreu se ele não pecou? Analisem comigo aqui o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46, onde o próprio Cristo diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Olha só, Jesus perguntando para os fariseus que o cercavam ali: quem dentre vocês me convence de pecado? Quem pode apontar qualquer pecado que eu tenha cometido? Disse Jesus aos fariseus. Quem? Quem poderia dizer que Jesus cometeu algum tipo de pecado? E o próprio Jesus convida-os a fazerem isso, se isso fosse possível. Por que Jesus faz esse questionamento para os fariseus? É justamente porque Jesus não tinha pecado nenhum. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Deus não conheceu o pecado, mas fez o seu Filho se tornar pecado por nós. Ou seja, em meu lugar, substituindo-me, para que depois disso, depois de eu ser substituído, nós nos tornássemos justiça para Deus. Estão entendendo agora o sentido de tudo isso? O salário do pecado é a morte. Jesus não pecou. Se ele não pecou, ele não deveria morrer. Mas, no entanto, ele morreu, e morreu de uma forma horrorosa, numa cruz. Então, por que foi que ele morreu? Por que foi que ele morreu? Porque ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu a nossa maldição. Isso já havia sido profetizado, já havia sido determinado por Deus, que deveria acontecer na pessoa do Messias. Aí você pode abrir comigo Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Olha aqui, leia comigo os versos 4 e 5. Primeiro aqui, de Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, veja bem, por que Jesus então teve que morrer? Porque Jesus passou a carregar as nossas iniquidades, passou a carregar sobre si mesmo os nossos pecados. Jesus assumiu a nossa culpa, Jesus assumiu a nossa condenação. É por isso que Jesus morreu. Vejam, esse entendimento que eu estou passando é algo básico, é algo elementar. Qualquer criança que já saiba distinguir entre o certo e o errado poderá entender o que eu estou dizendo de forma muito simples. Porque eu estou tratando nada mais, nada menos do que a essência do Evangelho. Eu estou tratando da essência do Evangelho. Eu estou falando aqui de algo simples e que, no entanto, é essencial. Jesus teve que morrer
porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu, mas então, se ele não pecou, por que ele tinha que morrer? Por que ele morreu? Porque ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu a nossa maldição. Vejam, ainda em Isaías capítulo 53, versículo 11, a respeito desse Messias maravilhoso, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. As iniquidades deles levará sobre si. Foi por isso que Jesus teve que morrer. Foi por isso que Jesus teve que morrer. Foi por isso que Jesus morreu. Abram comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Versos de 1 a 3 nós vamos ler agora. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 3. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós lemos aqui agora as Escrituras que dão conta de que o Messias, o ungido, o nosso Cristo, morreria pelos nossos pecados. Eu acabei de ler lá em Isaías 53. Paulo aqui, no versículo 3 de 1 Coríntios 15, ele faz referência justamente a este texto de Isaías que nós acabamos de ler, Isaías 53. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Eu tenho debatido essa questão sobre muitos aspectos aqui, sobre muitos prismas aqui na TV Caminho Livre. Um deles é o seguinte: quando eu estava na igreja adventista, eu fui ensinado de que Cristo realmente morreu pelos meus pecados, mas ele só pagou os meus pecados passados, cometidos na minha ignorância do Evangelho. Cometidos na minha ignorância do Evangelho. Os pecados que eu cometesse depois de ter passado pelo o novo nascimento, pelo batismo, pela conversão, os pecados que eu cometesse a partir de então, teria que ser um problema, ou seriam problemas que eu teria que resolver com Deus agora. Os meus pecados passados, dizia a Igreja Adventista do Sétimo Dia para mim, foram pagos. Mas os pecados que eu cometo no presente e os que eu ainda cometerei no futuro, se eu viver até lá, eles terão que ser resolvidos agora, por mim e Deus. É um problema que eu tenho que resolver com Deus agora, é um problema meu com Deus. Os passados já foram resolvidos, mas os de agora e os de depois são problemas que eu tenho que resolver com Deus. Isso me incomodava muito, isso sempre me incomodou. E eu dizia, meu Deus, isto não é um evangelho 100% gratuito, isto não é um evangelho 100% gracioso. Isto é um evangelho 50-50, ou 50%, 50%. 50-50. Jesus, quando morre na cruz, resolve 50% dos meus problemas. O restante dos meus problemas, os outros 50%, terão que ser resolvidos por mim e Deus. 50-50. E a pessoa que me levou ao conhecimento das doutrinas adventistas, né? A pessoa que me levou para a igreja adventista, eu não quero citar o nome dele aqui, eu já fiz isso, mas em outras circunstâncias. Essa pessoa, ela fazia questão de dizer isso para mim, tá vendo? Olha, Jesus pagou seus pecados passados,
mas de agora em diante é com você e Deus. Aí sabe que texto que ele lia para mim? Para dizer isso, que eu acabei de afirmar para vocês? Sabe que texto que ele lia? Vamos ler? Olha só para vocês verem como o entendimento adventista de evangelho é algo tenebroso, para não dizer outra coisa. É algo tenebroso. Ele, esta pessoa, a quem eu considero e amo de coração mesmo, apesar de não comungar com ela hoje na mesma denominação que antes, né? Essa pessoa que eu considero sincera, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, mas comprometida com a igreja adventista, ela então pegava esse texto que eu vou ler agora para poder afirmar a bobagem, uma coisa tão medíocre, tão estúpida, tão antibíblica, que é o seguinte: Jesus morreu pelos seus pecados passados, de agora em diante é com você e Deus. Olha o texto que ele lia para mim. Paulo, você tem que ler, olha, diz Filipenses capítulo 1, verso 6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tá vendo, Paulo? Jesus morreu pelos nossos pecados passados, mas agora nós temos que completar a obra. Temos que completar a obra. E quem completa essa obra somos nós. E eu, de forma incauta, porque eu era novo, não sabia manusear a palavra, não entendia pouca coisa ainda da palavra de Deus, não entendia quase nada de evangelho. Aliás, não tinha entendimento nenhum de evangelho. E eu aceitava isso aqui. Aí, quando você começa a estudar a palavra de Deus com uma certa liberdade que o Espírito Santo lhe concede, aí você começa a pensar o seguinte: espera um pouquinho, é isso mesmo que o texto está dizendo? É isso mesmo que o texto está querendo dizer? Que Jesus pagou o preço pelos pecados passados, mas que de agora em diante eu tenho que solucionar essa questão? O texto diz justamente o contrário. Olha só o que o texto diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, alguém teve que começar essa boa obra em nós. Deus teve que começar essa boa obra em nós. Se Deus não começa essa boa obra em nós, nós não teríamos condições de começá-la por nós mesmos e em nós. Então Deus teve que começar essa boa obra em nós. E o texto está dizendo: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou vai completá-la. Até quando? Até quando? Até o dia do seu batismo? Do seu novo nascimento? Do seu ingresso na igreja? Não. Até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até a volta de Jesus. Ele começou uma obra em vós e ele há de completá-la até o dia de Jesus. Ele começa, ele termina. É isso que o texto está querendo dizer. A Bíblia, quando diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, como nós acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, ela não diz Jesus morreu por parte dos seus pecados. Jesus morreu por alguns pecados que você cometeria. A Bíblia não diz isso em nenhum lugar. A Bíblia diz que Jesus morreria pelos nossos pecados. E aí ela não especifica: Jesus morreu pelos pecados passados. Os presentes, os que você comete no presente, os que você cometerá no futuro, ele não morreu por esses. É você com Deus que tem que resolver esse imbróglio. É isso mesmo que a Bíblia diz? Não, a Bíblia em nenhum momento ela diz isso. Em nenhum momento ela declara isso. De forma alguma. E agora vocês estão vendo aqui a visita que eu estou recebendo dessa pessoa ilustre chamado Christian. Tudo bem, Christian? Tá? Joia? Fala assim pro pessoal lá que está vendo a gente na câmera. Ó. Isso, beleza. Bom demais. Bom receber sua visita aqui, tá? Então, gente, a Bíblia
deixa muito claro que Jesus, quando morre, ele morre não por algum pecado que ele tenha cometido. Ele morre por conta dos nossos pecados. Aí eu lhes pergunto uma coisa: se Jesus morre por todos os nossos pecados, se ele assume toda a nossa culpa, se ele assume todos os nossos erros, toda a nossa maldição, como é que Deus pode nos condenar? Como é que Deus pode nos condenar? Se Jesus paga o preço dos nossos pecados, ele morre, a morte que ele morre na cruz é por nossa causa. É como diz o texto que nós lemos em 2 Coríntios, vamos voltar lá, 5:21. Vamos ler de novo. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por quem? Por nós. Esse por nós aqui significa que nós fomos substituídos por alguém que foi penalizado por conta dos nossos pecados. Toda a ira de Deus que deveria cair sobre nós, produzindo em nós a morte eterna, recai agora sobre Jesus. A ira de Deus é direcionada para Jesus. É por isso que ele morre de forma horrenda numa cruz. Por nós. Esse por nós quer dizer no meu lugar. No meu lugar. Ele paga o preço, ele paga a culpa de todos os meus pecados. É por isso que Paulo, falando a este respeito em toda a epístola de Romanos, ele vai dizer o seguinte aqui em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há como Deus nos condenar mais, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a nossa cabeça. Vocês estão entendendo? Nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo morreu pagando o preço dos nossos pecados, o preço da nossa culpa. E agora, por que Deus não nos condena mais? Porque toda a condenação nossa recaiu sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. É por isso que não há mais nenhuma condenação para nós. Não há mais como Deus nos condenar, porque nós estamos pela fé em Cristo. Como é que Deus pode condenar uma pessoa que está em Cristo? Ela é corpo de Cristo, eu sou corpo de Cristo agora, você que crê é corpo de Cristo agora. Como é que Deus pode condenar o corpo de Cristo? Não há como, meu irmão. Isto é evangelho, isto é boas novas, boas notícias. Vocês estão entendendo a essência do que significa evangelho agora? Estão entendendo o que significa boas novas, boas notícias? Isso sim são boas novas, isso sim são boas notícias. Aí, para encerrar, eu arremato este nosso estudo bíblico de hoje dizendo o seguinte: os adventistas me acusam o seguinte: não, este evangelho seu é graça barata. Porque quando você diz isso para as pessoas, a tendência das pessoas é se acomodarem, né? Viverem em berço esplêndido e pecando à vontade. Este entendimento leva as pessoas a se relaxarem cada vez mais. Meu Deus do céu, quanta burrice! Quanta burrice! Isto é burrice! Isto é burrice! O entendimento deste evangelho me leva a me santificar cada vez mais, porque eu já sei que a graça de Deus, ela está sobre mim, eu estou em Cristo Jesus e já não posso receber mais nenhuma condenação de Deus, porque a ira de Deus foi direcionada para o seu Filho que morreu por mim, morreu no meu lugar. Como é que eu posso agora, diante deste fato, desta boa notícia, deste evangelho maravilhoso, poder agora viver de forma relaxada, como se eu pudesse cometer todos os pecados porque Jesus já morreu por mim? Ora bolas, isso é entendimento de gente estúpida, de gente medíocre, de gente legalista que quer comprar a salvação de Deus, que quer barganhar com Deus a sua salvação. A salvação não pode ser barganhada, negociada com Deus, não pode ser trocada por nada.
ela já foi trocada pelo sangue de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo a importância, a gravidade, ao mesmo tempo a beleza e a maravilha disso? Isso é evangelho, gente. Isso sim é evangelho. E não o que muitas igrejas estão pregando por aí. Você tem que dar o dízimo, porque senão você não será salvo. Você tem que dar uma oferta, porque senão você não será salvo. Você tem que ir para a igreja, senão você não vai ser salvo. Você tem que crer no pastor, porque senão você não vai ser salvo. Você tem que crer nisso, no juiz investigativo, senão você não vai ser salvo. Tem que crer em Ellen White, porque senão você não vai ser salvo. Isso tudo é lixo diante da graça de Deus. Lixo. Isso não tem valor algum para Deus. O que Deus podia fazer por nós, Ele já fez na pessoa do seu Filho. É isso que a Bíblia diz. E eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, para que você entenda o que é evangelho. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você agora, ungindo a sua mente, para que você entenda o que é evangelho. Para que você receba esta mensagem da palavra de Deus, como boas novas, como boas notícias, como bênção. Em nome de Jesus. Amém.